Olá, estamos começando mais um episódio do Somercast, um podcast para a gente falar sobre dados, pessoas, cultura, resultados. Estou aqui com o Rafael Sommerfeld e a gente vai falar sobre um dos maiores desafios da liderança na atualidade, porque a IA está aí, né? E aí evolui numa velocidade enorme. E aí, no meio disso tudo, vem aquela pergunta: quais competências humanas vão realmente fazer a diferença no meio desse turbilhão? Recentemente, Rafael concluiu a formação internacional como embaixador dos IDGs. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre esses desafios, as capacidades humanas. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo, Keren, e você? Tudo também muito maravilhoso. Muito bom a gente começar esse segundo episódio aqui falando de um tema tão relevante. E parabéns pela sua conquista, Obrigado. Pela sua certificação. E vamos lá. Rafael, você já trabalha há muitos anos com liderança, né, com desenvolvimento de pessoas. O que fez você buscar essa formação como embaixador dos IDGs? Bom, pessoal, olá. Keren, obrigado. Em primeiro lugar, aprender sempre é muito gostoso, uma oportunidade imensa de expandir conhecimento, de entender um pouco mais, né, sobre as coisas. E o programa de embaixador dos IDGs é um programa que leva os indivíduos, né, que participam do programa a um aprofundamento no entendimento do qual foi o motivador da criação dos IDGs. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E qual o papel dessa pessoa na divulgação dos IDGs. Cabe comentar, né? Os IDGs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Internos, uma lista com 25 habilidades que nasceram a partir da constatação da complexidade do momento atual do mundo. Na verdade, a ONU, em 2015, já definiu os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Coisas como combate à fome, pobreza, clima, trabalho, estudo, enfim. Dado esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis, foi criado esse conjunto de habilidades humanas para que esse mundo melhor pudesse realmente acontecer. Então aí nascem os IDGs, que são essas 25 habilidades agrupadas em 5 grandes grupos, né, e que desenham pra gente esse ser humano que vai fazer esse mundo melhor. Legal, muito interessante. Quando você ouviu falar dos IDGs pela primeira vez, o que mais despertou sua curiosidade? Na verdade, o movimento IDG foi inicialmente definido como um framework, e hoje eles chamam de IDG Guide, ou seja, um guia IDG, porque a simplificação, né, de levar de framework para guia é justamente no sentido de perceber que o mundo complexo atual, ele pede habilidades humanas essenciais. Ou seja, se eu sou comigo mesmo, né, mais pleno, mais autêntico, se eu penso de uma maneira mais expressiva, mais ampla, se eu me relaciono com as pessoas de uma forma adequada, se eu colaboro nesse meio em que eu convivo e se eu efetivamente agir para que as coisas aconteçam de uma maneira melhor, esse conjunto ele é mais efetivo, mais eficaz para que a gente caminhe nessa direção que é o objetivo final de um mundo melhor. Você acredita então que os IDGs eles surgiram porque o mundo, né, como um todo, percebeu que desenvolver apenas conhecimento já não é mais suficiente? A tecnologia avança, a gente vê, isso é o que mais se fala, inteligência artificial, tecnologia, cloud, e isso não vai parar, né? E toda essa complexidade, toda essa parte técnica, ela esbarra, ela atinge diretamente a pessoa. O que precisa ser trabalhado efetivamente é esse lado humano. Então, as habilidades humanas, as habilidades de comunicar, de relacionar, de conduzir as equipes, de dialogar com o próximo, de ter o diálogo interno adequado, isso vai ser o grande conjunto de habilidades necessárias para a gente caminhar melhor. E você, com base, né, os IDGs, ele faz parte da base da metodologia Líder 2030, que foi lançada no ano passado. Pensando nisso, nos IDGs, que são essa base, por que você decidiu pegar os IDGs e utilizar essa metodologia voltada para a liderança? Sabe quando você olha para alguma coisa e diz, é isso? Na verdade, muitas coisas já ferviam na mente, né? Pensando, trabalhando, estudando, depois de muitos anos de carreira em várias companhias, depois de muitos anos também junto com a nossa trabalho de consultoria, de treinamento, de desenvolvimento, a gente já tinha visto muitas coisas e percebido que principalmente as habilidades humanas eram essenciais para que a gente atingisse, de fato, objetivos relevantes, não só para o indivíduo, não só para aquela organização, mas para o seu entorno.
né, para a sua cidade, para a sua comunidade, para o seu estado, para o seu país, e aí a gente chega, né, para o mundo, enfim, de alguma maneira nós olharmos e entendemos que há uma possibilidade de contribuição efetiva no indivíduo, mas o indivíduo impactando o seu entorno, e esse entorno melhorando, fazendo um mundo melhor. E essa metodologia, como ela chega dentro das empresas? Como é que você leva ela? Normalmente há uma preocupação ou da liderança de RH, ou da alta liderança, ou às vezes até por um grupo de líderes das empresas, em perceber de que forma genuína eles podem contribuir uns com os outros, né? A gente fala muito e cada vez mais que a técnica, quando o líder atinge, né, a posição de liderança, quando ele conquista a sua primeira liderança, ou mesmo as lideranças seguintes, muitas das vezes ele não está preparado para essa posição. E a posição de liderança pede o relacionamento, pede a comunicação, pede a eficácia do pensamento, pede um pensamento sistêmico mais abrangente, pede o cuidado, a empatia, pede várias habilidades que estão nos IDGs e bem direcionadas, bem ali compostas. Na verdade, os IDGs partiram, né? Eles nasceram, os IDGs, a partir de um pensamento coletivo. E essa construção coletiva ela é sempre muito mais importante, ela é sempre muito mais rica. Quando você consegue expandir um conhecimento coletivo, construir, e os IDGs foram assim construídos, você consegue mais consistência. Então, voltando à sua pergunta, né, por que escolher os IDGs para ser a base da metodologia? Porque ele trazia um conjunto muito coerente de habilidades necessárias para o desenvolvimento da liderança. Perfeito. E o desenvolvimento das pessoas em geral. Sim. Né? E aí, pensando nesse desenvolvimento dentro das empresas, existem muitos treinamentos, mas o que faz o seu diferencial como embaixador do IDG, né, dos IDGs, e levando essa metodologia para dentro das empresas? Qual é esse diferencial aí que você leva? Primeiro que assim, quando a gente fala, poxa, eu vou ser embaixador, parece mais uma formação, né? Mas não é. Na verdade, ser embaixador é um papel. E é um papel de responsabilidade com a sociedade. Eu não estou com essa certificação, eu entendi que o meu papel é contribuir efetivamente para que essas habilidades se façam mais visíveis, mais perceptíveis, mais claras e perseguidas pelas pessoas. Ou seja, se eu olho para isso, entendo claramente que aquilo vai ser positivo e trago aquilo mais para perto da minha prática, para o meu dia a dia, né, para minha atuação como pessoa, eu vou contribuir de alguma maneira. Então, enquanto embaixador, eu vou ajudar as pessoas, as organizações, mas eu vou ajudar como um todo a comunidade em geral. Então, eu acho que esse é o grande propósito de ser embaixador dos IDGs. Mais do que resultados, mais do que negócios, efetivamente contribuir para esse entorno, né, de uma maneira mais ampla e mais efetiva. Isso é maravilhoso, é um propósito de vida. Sim, propósito. Existe alguma competência dos IDGs que fez você olhar assim para si mesmo e pensar, eu também preciso desenvolver isso? Olha, eu acho que nós temos uma lista de 25 habilidades, a gente vai falar sempre sobre os IDGs, de hoje para sempre, mas eu acho que uma habilidade nova no conjunto das habilidades dos IDGs, que é muito importante, é o perdão. Porque muitas das vezes, seja na vida pessoal, empresarial, corporativa, negócios, nós ficamos atados a questões com as pessoas, enfim. E isso, o perdão, que é uma habilidade, né? A gente fala, puxa, mas o perdão é uma habilidade dos IDGs e ela é extremamente importante. Essa é uma habilidade, Kênia, que foi inserida agora. A primeira versão dos IDGs tinha 23 habilidades, a nova versão tem 25. Então essa é uma habilidade novinha, quentinha, mas milenar na vida do ser humano. E o perdão é muito importante nas relações humanas, né? Então se eu tenho ali uma pequena desavença com o meu colega de trabalho, se eu tenho lá uma questão com a minha pessoa na família, o perdão ela vai abrir portas. O perdão vai melhorar a comunicação, vai melhorar a delegação, feedback, retorno, evolução, trocas, contatos, resultados, né? Então acho que o perdão é uma habilidade muito expandida, muito poderosa, né? Que vai contribuir muito na questão do relacionamento das pessoas. E faz a gente perceber que a gente consegue sim, e podemos sim desenvolver habilidades, porque muita gente às vezes para e fala, não, eu sou assim, não vou mudar, né? Não vou conseguir desenvolver isso, eu não consigo perdoar, mas
consegue sim, né? Sim. É uma habilidade que pode ser. É uma prática, É uma né? prática. Se você pega cada habilidade, na metodologia a gente faz isso, né? Cada habilidade a gente dá pelo menos 2 sugestões de práticas e existem várias outras práticas, né? A gente tem muitas recomendações de como é que eu posso transformar. O primeiro ponto para transformar comportamento humano, e o ponto-chave que eu sempre falo nas nossas formações, é a vontade. Eu quero mudar isso. Tem que querer. Tem Primeiro que querer. passo. Primeiro passo. Então, eu olhar para aquela habilidade e falar genuinamente, eu quero mudar isso, quero. Então, essa vontade de mudança que ela permite que a mudança efetivamente aconteça. Aí a gente vai entrar um pouquinho aqui falando sobre essas competências humanas na era da tecnologia, né? Como a gente falou inicialmente, da IA e tudo mais. A gente fala sobre inovação, transformação digital, mas parece que existe uma percepção cada vez maior que a tecnologia sozinha, ela não vai resolver os grandes desafios das organizações. Você também percebe isso? Claramente, e cada vez mais. Eu tenho conversado muito com várias pessoas e a gente tem a oportunidade de trocar com professores, consultores, gente muito boa, né, que está muito antenada e conectada com tudo que está acontecendo. E o que se fala cada vez mais, o que se escuta de todas essas mentes brilhantes é de que cada vez mais as características humanas serão importantes. Quanto mais as tarefas forem automatizadas, mais importante o relacionamento pessoal, o relacionamento humano, as habilidades humanas naturais serão importantes, porque é isso que vai sobrar para a gente, é isso que vai ficar no dia a dia do indivíduo, né? Como ele conecta, como é que ele trata, como é que ele é empático ou não, como é que ele tem resiliência, né? São todas essas habilidades que aparecem aí no dia a dia do pensamento de desenvolvimento pessoal. Existe alguma habilidade que você considera indispensável para qualquer líder, independente da tecnologia? Todas são maravilhosas, mas a resiliência é fantástica, né? A resiliência, o líder resiliente, é aquele que, frente aos embates, não se deixa cansar, não se deixa vencer. E eu acho que a resiliência, que está no grupo do agir, ela é quando você, às vezes até impedido de agir, né, mas você sabe que talvez naquele momento o melhor seja esperar, aguardar um pouquinho, daqui a pouco, né, você voltar, você avançar, você perseverar, resistir, né? Então a resiliência é na vida pessoal ou na vida profissional, indiscutivelmente, mais uma das grandes habilidades que o líder pode desenvolver e vai certamente fazer resultado. E quando a gente fala de habilidade humana, parece muito conceitual, né? Um tema assim muito conceitual. Como é que isso acontece na prática dentro das empresas? Nos relacionamentos do dia a dia empresarial, é comum você perceber pontos de conflito, né? E a gente faz um trabalho, muitas das vezes, diagnóstico de perfis comportamentais, até para identificar aonde você tem mais tendência ao conflito ou menos. E normalmente isso dá através de perfis diferentes, o que a gente chama de perfis opostos. Então, quando você mapeia isso de uma forma mais assertiva, a gente na metodologia usa 5 ferramentas de autoconhecimento e você consegue prever as áreas de maior oportunidade de colisão ali, onde você eventualmente pode intervir. E qual é a intervenção que você pode dar no momento desse? Clareza. Quando você tem perfis diferentes, né, que tem essa maior chance de colisão, você esclarece a oportunidade de contribuição e de colaboração entre os diferentes perfis. Porque justamente, pego sempre o exemplo da comunicação, né? Você tem o expansivo que fala muito, o introvertido que fala menos. Os dois juntos se oportunizam a complementar um perfil do outro, porque as características não são opostas, mas complementares, ou seja, elas se complementam. A partir do momento que você tem mais clareza sobre essas questões, você consegue diminuir essa questão dos conflitos e detalhar melhor essas características de cada um, fazendo com que as pessoas ali harmonizem mais no dia a dia, né, suas relações. Você acredita que muitos problemas que as empresas acabam tentando resolver com processos, tecnologia, na verdade começam no comportamento? Sim, muita coisa começa no comportamento e o comportamento começa na emoção. E uma coisa muito importante que a gente sempre fala né, provoca um pouco de que quais são as emoções? No meu dia a dia eu reconheço, tô com raiva, tô triste, tô com medo. Quantas vezes no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, essas emoções nos invadem no dia a dia? E o que acontece a partir da emoção? Uma reação comportamental. Então, o comportamento humano é eminentemente emocional, né? A gente tem várias literaturas aí reforçando sempre isso. Então, quais são os gatilhos emocionais que levam o meu comportamento?
para frente. E quais são os valores que eu tenho? Outro ponto importante também é esse, né? Porque os valores vão sempre influenciar no meu comportamento, né? É como se o valor estivesse numa camada mais alta, o comportamento está aqui mais no dia a dia. Então, se você fortalece o valor, então, poxa, eu estou menos impactado aqui, eu vou dar menos importância para isso aqui para mim é menor. Então você trabalha o valor. Na hora, no dia a dia, na reação, aquela emoção, né, aquele sentimento, ele vem de uma forma menor, porque você tem uma crença, um valor, acreditar em algo que é maior do que isso. Então é entender esse circuito de valores, emoções e comportamento, porque um é consequência do outro. Você, com certeza, né, entra nas empresas, acaba levando a metodologia, os treinamentos. Você tem alguma empresa, algum case que possa compartilhar com a gente no impacto de desenvolver habilidades, principalmente na liderança? Tem uma empresa, que não vou citar o nome, mas nós fizemos um trabalho de mapeamento específico, onde a gente fez um diagnóstico com a equipe, avaliando líderes, os líderes avaliando o time, e foi muito interessante porque o RH trouxe uma fala de que a gente sentia isso, mas não conseguia tangibilizar, não conseguia materializar, não conseguia, né? E um diagnóstico instrumentalizado, ele consegue trazer dados, né? E aí vem a gestão com informação, né? A gente fala muito tecnologia, mas tem que pensar muito em dado. Qual é o dado que eu tenho concreto? Então, quando você aplica algumas pesquisas, ferramentas de assessment, diagnóstico, e você reúne isso, você consegue nutrir não só o RH, mas a liderança, de alguma maneira, sobre que direcionamento fazer, né? Que movimentação conseguir fazer com aquela equipe, ou, eventualmente, um treinamento, um direcionamento ali para desenvolver. Falando de treinamento, é muito importante lembrar, a metodologia, ela olha muito essa questão do desenvolvimento individual, né? Eu vou desenvolver, fazer um treinamento de liderança, um pacote aqui, um programa. Nem todo líder precisa de todo o conjunto de treinamentos e às vezes você precisa customizar isso de uma forma diferente. Então esse olhar de cada um, né, do momento que cada um está, é muito importante também. Vamos aí à pergunta do episódio. Se você tivesse que responder em uma frase, a pergunta que deu origem: na era da IA, quais habilidades humanas vão realmente fazer a diferença? Coragem. A coragem, ela é uma habilidade extremamente necessária para que várias outras ocorram. E se desvencilhar de crenças limitantes ou de valores desnecessários, vai pedir essa coragem. Porque às vezes, seja por um sistema remanescente, seja pelas próprias crenças, seja pela movimentação contrária, né, de que possa existir no entorno, essa determinação e essa coragem de se colocar, de se aplicar verdadeiramente naquilo que você acredita, vai ser fundamental para fazer a diferença. Lindo e maravilhoso, é isso, coragem. E se você pudesse dar um conselho para um CEO, para um gestor aí que está preparando suas lideranças para os próximos anos, qual seria? Que preparem a liderança para um mundo melhor, né? Eu acho que várias metodologias de desenvolvimento humano falam que o líder pleno é aquele líder que desenvolve o colaborador, independente da empresa. Então o líder foca no desenvolvimento do colaborador e, lógico, se ele desenvolve um colaborador, essa potência que ele está criando dentro da empresa ajuda a empresa. Eu diria além, né? O bom líder deve desenvolver um ser humano excelente, um ser humano melhor, porque esse ser humano vai voltar para a casa dele, vai influenciar a família positivamente, os filhos positivamente, enfim. O trabalho, o resultado do trabalho. Então, trabalhar no desenvolvimento de pessoas, eu acho que é a grande chave de todo líder 2030. É isso. E a gente vê o olho brilhando quando ele fala sobre isso. Você vê que tá, né, é muito maior. Vamos aí para o nosso final, estamos nos encaminhando aqui para o final do podcast. E eu vou fazer umas perguntinhas rápidas, respostas rápidas, beleza? Beleza. Sem pensar muito. Vamos lá. Uma competência que todo líder deveria desenvolver. Empatia. A competência mais negligenciada nas organizações. Comunicação. Uma habilidade humana que continuará indispensável, independente da tecnologia. Pensamento sistêmico. Uma palavra que define os IDGs. Amor. Complete a frase. O líder do futuro será aquele que...
é um eterno aprendiz. Desenvolver pessoas é? Aprendizado. Perfeito. Muito obrigada, Rafael. Obrigado, Kenny. Ficou muito claro, né, que o mundo ele muda muito rápido, mas que as habilidades humanas são essenciais para todos nós. E uma chave Sim. dos IDGs. A mudança ocorre de dentro para fora. Sem dúvida alguma, o autoconhecimento é a base de tudo. E se você gostou desse episódio, compartilhe com líderes, gestores, profissionais de RH. Nós estamos no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio.